Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal de PY2 Eco India Oscar, Manuel Lopes. Nosso canal aí é dedicado ao radioamadorismo, né? Ao estudo da eletrônica, telecomunicações, radiofrequência, né? Antenas, montagens de um modo geral, né? Tá bom? E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, todos que estão inscritos, né? E a gente vai aos pouquinhos aqui melhorando o conteúdo do canal. Eu estou me empenhando aqui em resolver uma questão que surgiu num circuito, que é um amplificador de frequência intermediária de um receptor, né? O pessoal que já acompanha o canal, tem uma turma que está seguindo aí os nossos vídeos, já sabe aí das dificuldades que nós estamos encontrando. Eu resolvi construir um estágio amplificador de FI, né? Sem o uso daqueles transformadores de FI, usando dois indutores parecidos com isso aqui, ó, tá? Um em paralelo com o outro. A ideia parecia muito simples, né? Uma coisa sem nenhuma dificuldade. Tira-se o transformador de FI. Cadê o transformador aqui? Tira-se um transformadorzinho de FI e coloca-se dois indutores. Mas acontece que nem tudo é tão simples assim na eletrônica, principalmente na área de radiofrequência, né? Radiofrequência é uma maravilha. Radiofrequência é uma maravilha porque acontecem situações, né, que realmente não são tão simples e tão banais, né? São coisas assim meio que ninguém às vezes imagina que acontece e acontece, né? Quem mexe com eletrônica sabe que esse mundo da eletrônica é maravilhoso e que essas coisas acontecem. O circuito é esse aqui, ó, tá? Então eu estou fazendo, encontrei algumas dificuldades, eu peguei um circuito que já estava desenhado, né, pronto, fiz uma pequena alteração, tirei o transformador, incluí os dois indutores. A princípio não funcionou, né? Deu um problema. Finalmente eu resolvi o problema, tá? Eu já vou falar logo no início do vídeo, porque quem está seguindo vai falar, lá vem o Manuel de novo com história. Não, eu já resolvi a questão. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu estava até filmando o teste, né, do amplificador, vendo certinho se estava tudo ok, tudo funcionando. Aí eu falei, vou fazer uma apresentação desse vídeo e vou também tentar passar para as pessoas as dificuldades que eu encontrei. Eu acho muito interessante, né? A gente tem muitos jovens aí entrando nessa área de eletrônica, telecomunicações, né? Essa parte de radiofrequência, e não é tão comum a gente encontrar material para isso, né? Os radioamadores com certeza gostam muito, admiram essa área da eletrônica, né? Eu acompanho alguns, mas o material para estudo não está tão simples assim, né? Tá bom? Eu quero relatar para vocês as dificuldades que eu encontrei aqui, exatamente numa coisa simples, né? Eu sou formado em engenharia já há muitos anos, e há muitos anos que eu não mexia com isso, essa questão teórica, né, que surgiu aqui dos indutores. E eu fui procurar algum material para me pesquisar. Entre os livros que eu tenho, eu não encontrei nada. Tá? Não encontrei nenhum material aqui. Olha que eu pesquisei. Eu tenho aqui 4 livros muito bons de eletrônica, livros grossos, né? Com mais de 1000 páginas. Mas é amplificador operacional, eletrônica digital, tem analógica também, os transistores, polarização, FET, essas coisas. Mas radiofrequência não tem muita coisa que tenha me ajudado nessa questão aqui, né? Que é uma questão simples, hein? É uma questão simples, que eu tinha conhecimento disso, mas os detalhes é que eu tentei achar alguma coisa mais simples para poder relembrar, né, os conceitos, e não achei. Eu tenho também, além desses livros, tem um manual de fórmulas aqui, eu tenho e-books, né? Tenho muitos e-books, chega a mais de 80 e-books aí na área de radiofrequência, né? Design de radiofrequência, de rádio, receptores, transmissores,
muita coisa de eletrônica, e alguns exageradamente teóricos, né? Você vai pesquisar lá em integral disso, derivada, piriri, parará, né? Cálculo diferencial, e fugir aqui do que a gente queria aqui no canal. Eu consegui solucionar de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Para pesquisar, para estudar. É isso que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Agora, antes disso, eu queria também fazer os agradecimentos, né? A todos aqueles que estão curtindo, acompanhando. Aí tem o pessoal, o Manuel lá de Portugal, o Pico, todos os amigos que estão acompanhando o canal, aí o Fernando, né? E recentemente aí tive a oportunidade de conversar com o professor Rodrigo Guido, por e-mail. Depois, a semana passada, hoje é dia 7 de dezembro, é um sábado. Semana passada nós fizemos aí uma videoconferência, foi muito interessante, né? Muito, muito interessante. Ficamos 1 hora conversando sobre radiofrequência. O professor, além de ser uma pessoa gabaritada lá na academia, né? Ele gosta muito também de telecomunicações, radiofrequência, essas coisas. Está montando também lá um receptor muito sofisticado, né? De dupla conversão, com vários estágios, né? E fazendo numa placa padrão lá, hein? Passo a passo, né? E conforme vai fazendo, vai fazendo todas as correções, as medições. Eu achei muito interessante o trabalho dele. Então, eu quero agradecer também. O professor me passou um esquema também que eu estou procurando aqui na bancada, mas está tão bagunçado aqui que eu não estou achando. Ele está em algum lugar aqui que eu transcrevi para o papel, de um demodulador, né? Demodulador ativo, utilizando o transistor. Porque o nosso estágio aqui do nosso amplificador, o estágio final, né? Tá? Aqui, eu fiz um detetor de borda com diodo e um filtro passa-baixa, né? É o demodulador tradicional, que é usado em todos os receptores. Aqui tinha um estágio também de redução de ruído, de limitador de ruído, um ANL, que eu acabei removendo, né? Quando surgiram os primeiros problemas, eu falei, bom, eu vou tirar aquilo que está mais elaborado dentro do circuito, vou deixar o básico e vou tentar solucionar o básico, né? O básico não era tão básico assim, mas eu consegui solucionar, né? Tá bom? E ele me deu um esquema interessante. Então, a ideia é mais para frente, eu quero dividir, fazer uma plaquinha pequenininha com esse estágio do demodulador e depois a gente vai acoplando, né? Vai acoplando. Eu torno a repetir para quem já está no canal e para quem está chegando agora, a ideia não é montar receptor, né, profissional. Vou fazer um receptor aí para vender, para comercializar. Não, não, não. A ideia é exatamente a questão do maker, né? É fazer, é montar, é ver os defeitos, é coisa básica, né? Tá? E no caso do receptor, a ideia foi fazer em módulos. Então, foi dividido em vários módulos. Eu já falei isso em vários vídeos, né? O receptor funcionou, estava belezinha, aí eu resolvi fazer um novo estágio de FI diferente, sem utilizar os transformadores, né? Aqui tem, ó, com transformador de FI, né? Então, já foi montado esse estágio de FI. Está tudo normal, mas a ideia é fazer um sem, então eu acabei fazendo esse. E eu achei que ficou muito, muito grande. Pretendo depois reduzir isso aqui, fazer um mais simples e mais elaborado ainda com o conhecimento que eu acabei adquirindo graças às dificuldades que foram aparecendo nesse circuito aqui, né? Tá bom? Eu gravei um vídeo no final mostrando um pouco os testes com osciloscópio e com gerador de sinal, né? Para ver que realmente agora o sinal está entrando desde o início e está saindo amplificado lá na saída do nosso amplificador. Mas na hora que eu estava gravando o vídeo, eu ia colocar só o vídeo. Aí eu falei, seria muito interessante a gente bater um papo antes e fazer uma explicação, mostrar a teoria, né? E mostrar a alternativa que eu usei para encontrar os conceitos, né? Que realmente eu não estava conseguindo. Então, eu vou, nessa fase aqui inicial, eu vou falar de uma forma muito rápida, para também não ficar um vídeo espada, né? É como que nem fala no rádio, um câmbio espada. Não quero fazer um vídeo muito longo.
mas eu achei interessante, né? E eu acho que vale a pena deixar registrado aqui no vídeo. Bom, a questão é a seguinte, eu tenho dois indutores, tá? Dois indutores. E eu vou acoplar magneticamente os dois indutores, né? Fiz alguns vídeos aí mostrando isso. Eu vou colocar um indutor do lado do outro, tá bom? Isso é a minha ideia. E tirar o transformadorzinho, foi o que eu fiz. Só que não é tão simples, tá? Só que não é tão simples. Eu tinha a primeira ideia que me veio, né? Falei, bom, eu tenho um indutor aqui de 430 microhenries. Eu vou fazer um circuito ressonante, um LC, vou colocar aqui do lado um capacitor e variável, se for o caso, ou um cerâmico fixo e um variável para ajustar, né? E ajusto esse circuito em 455. E depois, quando ele está em ressonância, eu tenho outro indutor aqui do lado, que eu vou retirar o sinal, tá? A ideia era essa, muito simples, né? Parecia que ia funcionar normalmente, só que não funcionou. Só que não funcionou, né? E é essa questão que eu quero colocar para vocês, né? Por que não funcionou, tá? Porque acontece o seguinte, quando nós temos dois indutores e a gente aproxima um do outro, né, existe um acoplamento magnético, né? Os indutores estão acoplados, né, magneticamente. E quando isso acontece, um interfere no outro. E também aparece aqui dentro desse conjunto o que a gente chama de indutância mútua. Né? Indutância mútua é mais uma variável aqui nesse conjunto todo, né? Então essa indutância mútua que no final vai modificar as características desse sistema. Ao invés de você ter aqui uma frequência de 470 microhenries, né, que eu ia ter, ela pode cair lá para baixo, pode chegar a 80, por exemplo, microhenries, como pode ir lá para cima, atingir mais de 900 ou 1000 microhenries. Estou dando um exemplo, né? E por que isso daí, né? A questão é essa, né? Quando a gente fala também de indutância mútua, existe o conceito do acoplamento, né? Entre os dois indutores. Isso eu já sabia, tá? Isso é coisa antiga, né? Que a gente vê nos manuais. Quando você tem uma bobina do lado da outra aqui, você pode dizer que elas estão... existe um acoplamento forte, né? E você pode enfraquecer o acoplamento se você pega e gira isso aqui. Então aqui, olha, seria um acoplamento muito fraco, né? E existe um coeficiente chamado letra K, isso no formulário ali de eletrônica existe, tá? Isso a gente já sabe, né? E esse K, ele varia de 0 a 1. 0, acoplamento não tem, né? Não existe nenhum acoplamento aqui, tá? Não há interação entre um e o outro. Agora, quando você coloca os dois aqui numa situação onde as linhas do campo magnético aqui interagem nos dois indutores, você passa a ter um K máximo, por exemplo, que é 1. Então, os circuitos podem variar de 0 a 1, esse K, tá? E esse valor vai interferir no valor da indutância mútua. O valor da indutância mútua é uma letra M que a gente costuma usar aqui no Brasil, né? É K vezes raiz quadrada de L1 vezes L2. Né? Depois eu vou mostrar aqui na tela que eu tenho aqui no meu quadro que eu tenho aqui na mesa, fazendo um desenho para exemplificar para vocês. Tá? Então, quando a gente junta dois indutores, a frequência de ressonância do conjunto muda. Tá? Muda. Isso é uma coisa importante que a gente tem que considerar, e eu esqueci dos detalhes, acabei não considerando. Isso aqui aparece em todos os lugares, né? O primeiro circuito que eu fiz, se vocês estão lembrados, olha, foram duas, isso aqui, ó. Isso aqui é um oscilador, né? Oscilador local. Foi a primeira experiência que foi feita. Reparem aqui, ó, eu tenho a bobina de baixo e a bobina de cima. Então eu tenho aqui, olha, dois indutores, né? O de baixo tem mais espiras, tem um valor maior, eu não lembro agora os detalhes, e tem um outro indutor aqui em cima,
e com menos espíritas, menos espiras, né? E ele está acoplado aqui, o pessoal costuma falar, é fraca, né? Um acoplamento fraco. Fazendo isso, você não interfere tanto na frequência de ressonância do conjunto. Só que a bobina, eu não lembro se é do oscilador local ou da antena. Tá? Então isso é comum, você ter duas bobinas ou três, né? Antigamente você tinha também alguns circuitos onde você tinha um dispositivo mecânico, que você tinha, deixa eu mostrar aqui, você variava o acoplamento do conjunto. Por exemplo, você tem uma bobina aqui, outra bobina aqui, né? Aí você vai girando isso aqui, vai mudando o acoplamento, né? Tá? E isso acaba tendo resultados ali no circuito do receptor ou do transmissor, tá? Mas o que vai acontecer aqui? Eu vou falar rapidamente e depois vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer aqui um rabisco aqui na luzinha para fazer de uma forma gráfica mais simples. Você precisa ver se eles estão acoplados, né? Qual é o valor desse K, né? Da constante de acoplamento, porque isso vai interferir na final do cálculo. Que mais? Qual a outra variável que eu tenho aqui? Tem uma coisa interessante também, que é o modo de acoplamento também. Isso é outra coisa importante, tá? Que nesse tipo de indutor fica muito difícil. Se vocês olharem aqui, não tem nenhuma marcação, tá? Então eu não sei por onde começa a bobina e por onde termina, né? Eu não sei qual é o início e qual é o final, né? Então, o que acontece? Quando você tem dois indutores, você pode ter o acoplamento no modo em fase, quando os dois estão paralelos, por exemplo, e o início do enrolamento é aqui embaixo, e o outro também, o início do enrolamento é aqui embaixo, né? É comum o pessoal usar muito isso em balões, né? Eles fazem balão com núcleo toroidal e eles colocam um indutor em fase e colocam outro, por exemplo, invertido, né? As espiras são ao contrário, né? Ou seja, o outro está fora de fase, né? E isso vai interferir na frequência? Vai. Isso vai interferir na frequência de ressonância do circuito também, né? Então percebam que são muitas variáveis. Então a gente tem a indutância mútua, tem o fator de acoplamento, né, que vai determinar o valor da indutância mútua. Existe o valor individual de cada indutor. Né? Eu estou usando dois iguais, mas eu podia fazer um circuito com valores diferentes, indutores diferentes, né? E quando eu associo os dois, para achar a indutância mútua, eu encontro um terceiro valor, né? E no final de tudo, existe ainda uma indutância que a literatura que eu acabei encontrando chama de efetiva, né? Indutância efetiva. O que vai ser essa indutância efetiva? Ela é o valor de uma indutância, do L1, mais o L2, e se as bobinas estiverem em fase, né? Se os indutores estiverem em fase, quer dizer, o início de um está aqui embaixo, o início da outra também está aqui embaixo, as duas estão em fase, ou está uma na sequência da outra, né? Começa aqui, vai indo, depois a outra também continua e vai indo, no mesmo sentido de enrolamento, né? Quando as duas estão em fase, você tem uma formulinha que te dá L1 mais L2 mais duas vezes a indutância mútua. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma indutância do sistema aqui, né? A indutância efetiva, bem maior. O valor é muito maior da indutância, tá? Então, se você quiser fazer um circuito sintonizado, numa determinada frequência, que nem no nosso caso, que era 455 kHz, eu teria que colocar um capacitor ali, valor altíssimo, né? Porque somando aqui, olha, somando os valores, 470 mais 470 dá 940, depois eu tenho a mútua, vamos admitir que o acoplamento é o 1, valor 1, vai, só para fazer cálculo aqui. Então seria duas vezes o valor, né? Seria o L1 vezes L2 dividido por
raiz quadrada, né? L1 vezes L2, raiz quadrada disso, tá? Então seria um valor alto a indutância mútua. E você soma 2 vezes esse valor com o valor dessa indutância. Então isso aqui vai lá para cima. Chega a quase 4 vezes o valor do indutor. Dá um valor muito alto. E você tem que usar um capacitor, então, para dar ao circuito LC ali, um valor também alto. Agora, se as bobinas estiverem fora de fase, né, por exemplo, se estivesse invertida, né, o enrolamento delas, aqui assim, ou do lado mesmo, mas no sentido contrário, então elas estão fora de fase. Aí a fórmula é diferente. L1 mais L2 menos 2 vezes a indutância mútua. Então o valor resultante da indutância ali, né, do sistema, é bem pequeno, muda, né? Aí você chega na seguinte conclusão. Quando você acopla os indutores, você passa a ter aqui 2 frequências de ressonância. Se eles estão em fase, né? Se eles estão fora de fase, os indutores, e também vai depender do K, quando você calcula a mútua, né? Se o valor é muito alto, se o valor da indutância mútua é baixo. Então percebo que existe uma série de influências, né? De variações aqui desse conjunto. Para piorar a situação, se a gente olha aqui, ó, deixa eu botar aqui de novo, ó, aqui, acho que está dando para ver, né? Isso aqui é um choquezinho na indutância. Não tem marca nenhuma. Então, eu não sei por onde começa o enrolamento. Se é por esse terminal ou se é pelo outro terminal, né? Então, quando você vai montar isso na placa de circuito impresso, se você colocar, por exemplo, o indutor desse lado aqui, deixa eu botar aqui lá, assim, os dois, você vai ter um determinado tipo de acoplamento. Aí você vai ter que bolar alguma forma de verificar qual é esse acoplamento, se está em fase ou não. Agora, se você pegar e inverter a ligação, por exemplo, mudei o circuito, né? Inverti a ligação desse indutor, ele já está, então, fora de fase. Você vai ter a outra situação, né? Com um valor menor da indutância do sistema. Então, são parâmetros aí, variáveis difíceis, né? No amador, pega lá uma placa, fura, solda 2 indutores. A situação não é tão simples, né? Tá bom? Bom, eu não quero me alongar mais nessa parte a introdução aqui. Eu queria botar as fórmulas aqui para quem não tem ou não conhecia, né? Tem pessoas que não têm, mexe muito, gosta de fazer as montagens, mas às vezes não tem uma base teórica, né? Eu não gosto também de muitos detalhes, muita teoria, eu gosto mais da coisa prática. Mas aqui não teve jeito, eu tive que correr atrás para poder entender o que estava ocorrendo, né? Qual era o problema ali, por que o circuito não estava funcionando. E eu colocava valor de capacitor, porque eu calculei a frequência de ressonância do circuito, né? Achei o valor do capacitor, da indutância, acabou. Acho que era 260 picofarads para o circuito ressonar em 455 kHz. Ah, mas quando acoplou tudo, aí a coisa pegou. E o fator de acoplamento, então? Né? É uma variável que entrou aí que eu não tinha. Como é que eu vou saber o fator de acoplamento desses 2 indutores aqui, soldados numa plaquinha, né? Então eu fiz uma simulação, coloquei aqui na entrada, está acho que no último vídeo, o gerador de sinais, liguei o osciloscópio na saída, né? E aí eu fui alterando a frequência de ressonância, né? Era para ressonar em 455, mas ele foi ressonar em 500 e tanto, né? Houve uma mudança. Eu fiquei até na ocasião, eu não estava lembrando desses detalhes teóricos, eu fiquei, caramba, por que está tão fora, né? Por que ficou tão fora? E agora eu sei, né? Agora a gente sabe, tá? Porque realmente há interação entre os dois, e eu consegui, através de cálculo depois, fazendo essa simulação entre o gerador de sinal, o osciloscópio, achando a maior amplitude da senoide ali, né? O momento ali que estava na ressonância, achei a frequência, aí eu consegui, através de cálculo, chegar no fator K do acoplamento.
que deu, acho que é 0,86. Então é um fator de acoplamento bom, né? Porque o máximo é 1. E normalmente em telecomunicações, aí nos circuitos de receptores amadores que a gente usa, varia de 0,1 a 0,9, mais ou menos nessa faixa. Então está 0,868, pelo cálculo que eu fiz. Então é um valor até interessante, né? Está bem acoplado. Eu achei que não estava bem acoplado. Falei, isso aqui não vai dar nenhum rendimento, não está acoplado, né? Mas estava bem acoplado, né? Tá? Essa então é uma questão também interessante, porque eu coloquei bem próximos os dois. Talvez se você afastasse, né? Conforme você for afastando esses indutores, o acoplamento magnético vai diminuindo e esse fator vai caindo bastante, né? Tá bom? Bom, agora é que vem o X da questão, né? Onde foi que eu encontrei o conteúdo teórico para que eu pudesse chegar, né, no resultado aqui na teoria e depois na placa lá, realmente chegar lá, montar, colocar os valores e confirmar? Através do chat GPT, inteligência artificial, né? Tá muito na moda aí o chat GPT. É um chat, né? Mas é uma inteligência lá que é texto, né? A gente usa muito para texto, para conversar, redigir textos, fazer revisão de textos, e tá na moda, aí todo mundo vai lá, mexe, fuça um pouquinho, né? Eu já tinha dado uma olhada ali, né? Mas sempre ouvi falar que ela não funcionava bem com números, né? Com números. Tá? Que esse tipo de inteligência, né? O chat GPT, né? Que é a regenerativa e tal, ela é mais com textos. Pelo menos foi o que eu andei ouvindo. E sei também que ela é possível você usar também para fazer linhas de programação, né? Quem gosta de programar, o sketch de Arduino, linguagem C, PHP, você consegue, você pede lá para ela criar alguma coisa, ela desenvolve, né? Aquele script, aquele programa lá, tal, né? E depois você faz as correções, né? Naturalmente. Agora, com cálculo de eletrônica, eu nunca tinha pensado em pedir alguma coisa para o chat GPT, né? E eu pesquisei na internet, eu fiz várias pesquisas e não achei nada assim que pudesse solucionar as minhas dúvidas, né? Me dar uma resposta, por que não funcionou? Então, o que eu fiz? Eu fui propondo perguntas ao chat GPT. Estou com um circuito com duas indutâncias mutuamente acopladas, né? Quero que o circuito funcione em 455 kHz. Aí ele foi elaborando um texto para mim. Foi elaborando um texto, foi apresentando fórmulas, equações, resultados. Aí eu pedi para ele, tem como exemplificar, né? Ele elaborou um exemplo matemático, entrou com os valores de indutâncias, fator de acoplamento, calculou a indutância mútua, né? Depois a indutância efetiva, né? Aí eu pedi para ele calcular os capacitores, então, do circuito LC para a frequência tal. Não lembro se foi 455 e tal. E ele fez o cálculo perfeito, sabe? Então eu achei muito interessante. Eu falei, olha, acho que vale a pena divulgar isso para quem está mexendo e às vezes está procurando aí uma formulinha, né? Um conceito de eletrônica, né? Algum conhecimento, eu acho muito interessante. Naturalmente que os especialistas dizem que ele chega num determinado momento que ele alucina, né? É o termo que é utilizado lá para a inteligência artificial. Alucinou. Começa a escrever um monte de bobagem, né? Ele perde o rumo lá, começa a escrever um monte de bobagem. Eu acho que ele não perdeu o rumo aqui, não alucinou, né? Melhor dizendo, enquanto eu estava pedindo para ele, eu fui propondo várias soluções, né? Eu fui fazendo a prática na bancada, mudando o capacitor, medindo a frequência, daí eu pegava os valores, colocava, e ele foi me dando exatamente todo o resultado que eu precisava, tá? Então ele me passou as fórmulas que eu precisava para calcular, os conceitos, né? Isso tudo que eu estou passando para vocês, eu
consegui relembrar, né? Porque naturalmente eu já tinha visto muita coisa, embora minha área não fosse telecomunicações, fosse potência, né? Engenharia elétrica, a parte de potência, de alta tensão, mas sempre gostei de telecomunicações, radiofrequência, então ele me lembrou muita coisa, tá? Eu achei bacana, né? No final acabei fazendo uma apostilinha, tá aqui, ó, tá? Tem 14 folhas, tá em PDF, né? Eu printei as telas, mas não editei, tá? Então não tá uma coisa bonitinha, arrumada, são perguntas ao acaso que eu fui fazendo e ele foi me dando as respostas, tá bom? Então ele tem as fórmulas, tudo certinho, para frequência de ressonância, para como calcular a capacitância desse circuito, o sistema mutuamente acoplado, né, dois indutores, a indutância efetiva em fase, fora de fase, exemplificou, né? Pedi para ele fazer o cálculo para vários coeficientes de acoplamento, ele fez isso tudo em segundos, tá? Em segundos, né? Minutos, não chegou a 1 minuto, tá? Bastava eu fazer as perguntas, né? E sem precisar um conhecimento técnico muito elaborado. Eu estava passando para ele ali as situações que eu encontrei na bancada, né? As dificuldades que eu encontrei aqui na bancada e o que eu queria fazer. E ele foi elaborando, tá? Foi me apresentando. E conforme ele me apresentava alguns conceitos, eu pedia para ele elaborar melhor aquela resposta, né? Se aprofundar mais naquela questão. No final das contas, eu acabei ficando aqui com uma apostila muito interessante, né? Com elementos práticos aqui de como calcular, né? Em como encontrar esse circuito que eu estava querendo fazer aqui, tá bom, gente? Olha, eu me alonguei demais, né? Uns 32 minutos, tem a parte seguinte aí, que é o teste que eu fiz na plaquinha, e eu acho que eu nem vou montar as fórmulas aqui, nada no quadro branco, para não me alongar muito. Mas tá aqui, quem quiser esse PDF aí, depois eu mando, tá? Mas tá meio confuso, tá? Eu usei, né, linguagem simples aqui, perguntas assim, e não fui editando o texto para fazer uma apostila bem elaborada. Mas é um material que eu pesquisei em vários livros aqui, hein? Torna a repetir. Pesquisei em vários livros, o que eu achei ou era muito superficial, né? Indutância mútua, K vezes raiz quadrada de L no L2, tudo bem, e daí? Não tinha mais nada, né? E depois, não achar, daí ele foi me apresentando todos esses conceitos aqui, e eu consegui resolver a situação que eu encontrei aqui na bancada, tá bom, gente? Eu acho que o vídeo aqui eu ia tratar de outra coisa, de outro assunto, mas eu acho que foi interessante eu falar do chat GPT, né? Eu estou falando aqui de improviso, acabou o chat GPT aqui, acho que dominando o final desse vídeo, acho que é o que mais interessa, né? Bom, eu não sei se eu volto aí antes do Natal, acredito que dê aqui para fazer mais um vídeo, mas a dona Beth aqui já viu, chega a época de festas, né? Já começa a me cobrar para ir para cá, para lá, para todo lugar junto com ela, então, se der tempo, eu monto todo o circuito aqui, o rádio inteiro depois e faço um teste de sintonia real, né? Para a gente poder ouvir alguma estação, né? E vou partir depois, então, para fazer o S-Meter, né? Melhorzinho, o bar gráfico, fazer uma caixinha bonitinha, montar tudo dentro. Pessoal, um abraço para todos aí, tá? E até o nosso próximo vídeo, tá? Se esse vídeo ficou muito longo, eu peço desculpas, tá? Mas é que eu me empolguei muito pela questão do acoplamento aqui indutivo e a solução desse problema que eu tive na bancada e também pela forma com que eu consegui resolver, né, através da inteligência artificial, que hoje em dia qualquer pessoa tem acesso pelo telefone celular, né, de forma gratuita, né? Tá bom, pessoal? Um abraço para todos. Olá, pessoal. Estamos aqui na bancada testando o nosso amplificador de frequência intermediária, né? Sem o uso de transformador de frequência intermediária. E quem já está acompanhando nossos vídeos aí, sabe que estávamos com algum probleminha aqui em relação à sintonia aqui desse circuito, tá?
eu acabei aprendendo muita coisa, que aprendendo não, fazia muitos anos que eu não mexia com a teoria de indutância, indutância mútua, né, acoplamento de circuitos. Eu pretendo até, na sequência aí, incluir um trechinho de vídeo com a teoria, tá? Isso é uma coisa interessante. Eu talvez faça o contrário, eu vou colocar na abertura desse vídeo. Então, provavelmente você já assistiu o vídeo e já sabe o trabalho que deu aqui no nosso circuito para a gente poder fazer ele funcionar, tá? Mas resumindo aqui, o que foi que eu tive que fazer para ele funcionar? Percebo que eu estou sem o capacitor aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Aqui, tá? O capacitorzinho cerâmico aqui, eu tirei ele, né, para fazer alguns testes. Estou ligando ele na nossa fonte agora. Eu estava usando antes uma bateria de 9 volts. A fonte tem um pouco de ruído, mas está funcionando muito bem, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei o capacitor cerâmico, deixei o trimmer, né, porque não tinha jeito de eu mexer nesse trimmer, tá? No momento, o circuito está energizado, né? Percebam aqui que eu tenho uma senoide aqui no osciloscópio, né? Perfeito. E aqui embaixo está o nosso gerador de sinais, tá? O que foi que eu fiz aqui para todo mundo entender? Após os cálculos que eu já apresentei para vocês no início desse vídeo, eu cheguei no valor aqui de um capacitor de 70 picofarads, tá? Então eu peguei o que eu tinha mais perto, acho que é 68, alguma coisa assim, 68, 70, e coloquei por baixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. Está um pouco difícil, aqui ó, tá aqui embaixo, está um pouco difícil de virar toda essa placa, por causa dos cabos da fonte aqui, ó, tá? Para não fazer muito nó aqui. Mas é o seguinte, então o capacitor cerâmico aqui, ele está soldado por baixo na placa. Eu mantive o trimmer, tá? O trimmer está aqui. Deixa eu fazer o seguinte, peraí, vamos fazer uma coisa melhor aqui. Eu vou tirar tudo isso daqui. Peraí, isso. Vou desligar nossa fonte. Senão fica complicado, né? A gente querer explicar com tudo montado aqui. Eu ia fazer o teste da frequência, mas eu vou deixar para depois. E aqui é o nosso entrada de sinal, né? Entrada aqui no início, antes do filtro, né? Então eu estou testando o circuito todo agora. Então vamos voltar aqui novamente, ó. Eu tenho o capacitor cerâmico. Eu soldei ele por baixo, tá? Aqui embaixo, olha. Deixa eu dar um zoom para todo mundo perceber aqui, ó. Acho que dá para ver aí, né? Percebam aqui, ó, tá? Eu vou explicar o que é isso. Esse capacitor que está aqui, ó, é o capacitorzinho que o lugar dele é aqui, ó. Tem até as furações aqui, né? Já vai dar para mim colocar na placa, mas eu precisava fazer alguns testes e eu deixei então ele soldado por baixo. Esse é o capacitor de 70 picofarads, que ele está ligado em paralelo com esse trimmer aqui, tá? E está ligado nesse indutor, nesse primeiro indutor. O segundo indutor, esse aqui, olha, ele está desse lado, tá? O capacitor. O que eu fiz, então? Eu liguei em paralelo com o segundo indutor, o mesmo capacitor, com o mesmo valor, ó, que está aqui, ó, tá? Com o mesmo valor de 70 picofarads. E tive que soldar aqui, provisoriamente, um trimmer, para fazer os ajustes, tá bom? Então, esse trimmer com esse capacitor cerâmico de 70 picofarads, eles são do segundo indutor, desse aqui, ó, tá? Que é o indutor do secundário, vamos imaginar assim, né? É da onde eu retiro aqui, ó, o sinal para o demodulador, né? E depois jogo lá no amplificador de áudio, tá? Vou tirar daqui também o sinal do S-meter, tá certo? Os circuitos estão acoplados, né? Você já deve ter ouvido, assistiu com certeza as explanações que eu fiz no início desse vídeo aqui. O acoplamento aqui tem um fator muito bom de acoplamento, né?
O grande problema que surgiu era saber se eles estavam em fase, né? Ou se estavam em contrafase, né? Tá? Os dois indutores. Essa questão até eu vou trabalhar melhor isso mais para frente um pouco. Mas eu consegui solucionar, tá? Resumindo, tá? Bastou acrescentar um capacitor no valor correto aqui de 70 picofarads no circuito de entrada e no circuito de saída acrescentar também o mesmo capacitor com um trimmer aqui para ajuste, tá bom? Resumindo é isso. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou ligar os instrumentos aqui na bancada, o osciloscópio e o gerador de sinais, para a gente poder acompanhar. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá o teste que eu vou fazer aqui, para todo mundo perceber. Tá? Então, eu vou energizar da minha fonte, essa fonte caseira também, que eu fiz aqui, né? O vídeo está aí no canal do YouTube, hein? Então tá aqui, ó. Tá? Esse circuito não vai acabar hoje, não. Eu pretendo ainda fazer muitas alterações nele, viu? Eu comecei a gostar a gostar desse circuito. Eu pretendo ainda fazer um estágio desse emitter aqui. Vou usar o galvanômetro, né? Que eu tô aqui, ó. Andei limpando ele, né? Tirei aquele plástico, mas ele está muito manchado, né? Tem um pouco daquela cola que sobrou. Eu não consegui tirar ainda a cola. Mas eu vou continuar depois essa limpeza. E também tem o sistema de bar graph, né? Com barra de LEDs, tá? Que eu pretendo fazer assim que eu solucionar essa questão aqui dos indutores. Bom, a fonte está ligada. Eu vou ligar o gerador de sinais aqui na entrada. Deixa eu botar aqui desse lado. Vou colocar meu óculos também, que sem óculos não dá para trabalhar. Aqui, ó. Tá, desse lado aqui, ó. Opa, aqui. A outra garrinha aqui no dreno, né? Isso aqui, então, é como se fosse a saída do estágio conversor, entrando aqui. O sinal entra aqui. Teoricamente era 455, mas nós já sabemos que a frequência desse filtro está em torno de 460, né? Tá? Então, eu vou jogar o sinal por aqui e vou sintonizar esse estágio aqui em 460, tá bom? E a gente vai ver o que acontece. Então, eu vou começar o teste aqui fazendo o seguinte, vou energizar o circuito, tá? Vou modificar a frequência aqui da entrada, estou em 450 kHz, 452 kHz, deixa eu ver se eu dou um zoom, para todo mundo enxergar aqui. Que está dando para ver, né? 452 kHz é a frequência que eu estou entrando aqui no filtro, aqui na entrada, tá? Então esse filtro ele vai reter essa frequência, né? Ele não vai deixar passar uma intensidade forte aqui, porque a frequência de corte dele é de 460, tá? E o osciloscópio, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom no osciloscópio aqui. Ele está em torno de 3,4 volts de pico a pico, tá? É o que ele está mostrando ali, 3,4 volts de pico a pico. Reparem que nesse ponto agora, após os indutores, eu estou tendo um sinal de uma intensidade alta. Lembra? Eu estava trabalhando na casa dos 1000 volts, e depois eu cheguei até 1,8, 1,9 volts, mas agora aqui com uma frequência fora da frequência aqui do filtro, ele já está em torno de 3,6, e vocês vão ver aqui que tensão, quais valores nós vamos obter nesse circuito, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar a câmera aqui para acompanhar o osciloscópio e o nosso gerador de sinal. Eu vou subir a frequência do gerador de sinal até 455, deixa eu ver. Opa, 455. Tá? Essa é a frequência de 455. Eu não consigo sintonizar ela aqui nesse estágio, tá? Percebam que
eu consigo aqui alguma coisinha, mas não dá para chegar em 455, porque ela fica retida aqui muito da potência da energia para aqui no filtro, né? Tá? Então, eu vou passar para 460. Vamos olhando ali no osciloscópio. Agora eu estou com 4,4 volts aqui na saída. Vou pôr 460 kHz, que já é uma frequência de trabalho, né? Tá? Reparem bem, eu estou com 460 kHz e o osciloscópio aqui, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo. O osciloscópio está trabalhando com, cadê aqui, aqui, ó, 10,2 volts, tá? 460, 10,2 volts, tá? Tá bom? Eu vou tentar mexer nesse trimmer para ver se eu consigo melhorar aquela tensão de saída. Estou tentando aqui, mas não é possível. Eu consigo chegar em torno de 10,2, alguma coisa assim, tá? Vamos voltar. Não foi possível melhorar esse sinal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a plaquinha com muito cuidado, porque está tudo ligado aqui, né? E vou ajustar o trimmer que está por baixo, tá? Aqui embaixo, eu mostrei para vocês, tem outro trimmer, né? Eu vou ajustar esse trimmer e na frequência de 460 kHz. Vão acompanhando no osciloscópio aqui para ver a frequência para quanto vai. Estou virando. Olha lá, reparem bem. Ó, cheguei aqui ao pico, tá? Tá no máximo aqui. Consegui uma tensão de 20,8 volts, tá? De pico a pico, olha. De 20,8 volts em 460 kHz, tá? Reparem que é o dobro, né? E perceberam que a sintonia ficou bem fina aqui, né? Eu consegui ir puxando o máximo. O estágio aqui primário, o que está no primeiro indutor, não influi tanto. A gente mexe, mas ele não influi tanto. Tá? Ele não altera tanto a tensão de saída. Agora o segundo é muito sensível. Tá? Deixa eu ver também se eu consigo mexer um pouquinho aqui, ó. Aqui. Isso, ó, deixa eu... Aqui. Consegui, alterei a frequência, tá? Eu vim aqui no nosso gerador de sinal, eu fui para a frequência de 462,7, tá? 462,7. E a tensão de saída aqui chegou, olha, 32,4 volts de pico a pico, tá? É isso, olha lá. 462 e a frequência está de frequência 462 kHz e 32,4 volts de pico a pico, tá bom? Então percebam que o circuito agora está dando uma resposta boa nesse ponto aqui de saída, tá legal? Eu vou manter a frequência então em 462, tá? 462,7. A frequência está um pouco maior, né, do que a frequência aqui do filtro, tá bom? Mas ele está ressonando muito bem lá na saída. Então, finalmente eu consegui sintonizar os dois indutores, né, utilizando dois capacitores, um no primário e outro no secundário, né? É possível injetar áudio aqui, mas o amplificador está desligado, tá? Então, ele está agora sintonizado do início ao fim, tá bom? Está dando um bom resultado. Tenho a impressão que se a gente montar todo o circuito, ele vai funcionar, tá certo? Eu vou encerrar por aqui o vídeo, né? Espero que a primeira parte aí não tenha cansado muitas pessoas, sobre toda a teoria, né? Do que nós acabamos encontrando aqui sobre indutância mútua, né? Tá bom?
Um abraço para todos de PY2 Eco India Oscar.